Obrigado mais uma vez, pela presença de todos, seja aqui de forma presencial, seja também através de forma online, através dos nossos amigos que nos acompanham através da página do Facebook do Centro Espírita Pátria do Evangelho e também da página do Facebook da Rádio Comunitária Vida Nova. E também lembrando que as nossas exposições, tanto as de domingo quanto as de segunda-feira, depois elas são salvas, e retransmitidas através do YouTube. Então é só procurar lá, Centro Espírita Pátria do Evangelho, que todas as exposições, ou a grande maioria delas, vão estar salvas lá. Os nossos trabalhos de forma presenciais, eles são sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, com uma exposição e depois os passes. Às segundas-feiras, às 10 para as 8, também com exposição sobre a doutrina espírita e depois os passes. E às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com um plantão de passes e também com o nosso bazar permanente. E depois, de forma online, às quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite, onde quem tiver interesse, é só deixar um telefone com um número de WhatsApp, que no dia a gente inclui essa pessoa nos grupos e depois no dia transmite o link para poder acesso às reuniões. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 68. Ele foi extraído lá do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, onde fala sobre sementeira e construção. Mas antes de a gente começar a exposição, então, dessa noite, eu convidaria a todos para que, nesse momento, buscando esquecer um pouquinho os nossos problemas, as nossas tribulações, os nossos anseios, e tentar nos conectarmos com o alto, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa semana que se inicia, por mais essa oportunidade que temos nessa noite, de estudar um pouquinho sobre o seu Evangelho, sobre os seus ensinamentos, agradecer à casa, à espiritualidade, que com certeza há tanto preparou esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, já pudéssemos, desde o momento que atravessamos os portões, ser envolvidos nesses fluidos, nessa energia que advém do alto, que essa mesma energia possa se fazer presente, nos intuindo no melhor entendimento para a lição dessa noite. Mestre Jesus, crente sempre na vossa presença, pedimos a permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Sê conosco, e que assim seja. Então, o livro, como a gente falou, dessa noite é Fonte Viva. Para quem já teve a oportunidade de ler ou de estudar essas obras de Chico, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, Emmanuel sempre inicia o seu ensinamento, aquilo que ele vai querer discorrer naquele capítulo, através de uma passagem do Evangelho. E a dessa noite, desse capítulo, Emmanuel escolhe a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, onde ele fala assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Para a gente poder entender um pouquinho o que Emmanuel quer dizer aqui, o que Paulo, na verdade, quer dizer aqui, eu extraí apenas o comecinho dessa carta, que ele fala o seguinte, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto. Jesus Cristo, agora se alguém edifica sobre esse fundamento com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia, dia do julgamento, demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Então, o que Paulo começa no entendimento dessa lição, dessa noite, na sua carta, é a falar sobre
qual o tipo de construção que nós estamos fazendo, né? Qual o tipo de material que nós estamos empregando na construção que nós fazemos no nosso dia a dia, né? E quando ele fala aqui do fogo, nada mais é do que quando eu retorno à parte espiritual, quando eu vou, né, me colocar em contas comigo mesmo, porque ninguém mais cobra de mim, né? Eu que cobro de mim mesmo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, através da minha consciência, através daquilo que eu sei o que é certo, o que é errado. Então, quando eu recobrar essa consciência e colocar em xeque aquilo que eu fiz, né, então será que a hora que eu voltar para o plano espiritual, as obras que eu aqui deixei, elas perdurarão? Eu conseguirei levar comigo essas obras? Elas continuarão comigo como espírito ou elas ficarão aqui, né? Então aquilo que eu faço nessa existência pode ser material ou pode ser moral, mas aquilo que eu consigo levar de volta, né, a sua essência, o amor que eu pratiquei, a caridade que eu pratiquei, né, o perdão que eu pratiquei, ou se eu simplesmente trabalhei do ponto de vista material. Então quando ele fala que aquilo que o fogo não destruir eu levo para cima, eu levo para o alto, eu levo para outro lado da vida, é aquilo que de fato eu fiz do ponto de vista moral. Aquilo que eu deixei aqui, aquilo que o fogo destruiu, nada mais é do que matéria, né? Então qual que é a importância que a gente dá para o nosso dia a dia? E iniciando então os estudos dessa noite, Emmanuel começa da seguinte frase, da seguinte forma: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina, né? Em todos os tempos, a gente vê espíritos que vêm ao nosso planeta, que vêm aqui a essa constelação, a esse orbe, por assim dizer, e que tentam trazer ensinamentos, né? Alguns de maneira superficial, que a gente também pode designar como falsos profetas, e outros aí já de maneira mais profunda, de maneira mais trabalhada, né? Como Kardec, por exemplo, e toda a espiritualidade que ajudou na construção da doutrina espírita, como Chico Xavier, né? Como exemplo máximo de Jesus, né? São espíritos que vêm para cá, que vêm para o nosso planeta de prova e expiação e tentam ali trazer conhecimentos para nós, formas de viver, formas de seguir, caminhos a seguir, caminhos a serem trilhados, né? Sempre lembrando que a escolha é nossa, sempre lembrando que a escolha é de cada um, né? Mas nem todos ainda estão prontos ou preparados para poder entender esses ensinamentos e também para poder segui-los, né? A gente espírita como somos, a gente sabe que a gente vem de encarnações e encarnações. E à medida com que a gente vai reencarnando, é uma evolução natural a nossa própria evolução, né? Alguns de maneira mais rápidas, alguns de maneira mais profundas e outros de maneira talvez um pouco mais devagar, um pouco mais estacionárias, né? Essa que é a beleza da vida, por assim dizer. Cada um caminha de acordo com a velocidade que quer. Cada um caminha de acordo com a velocidade que faz o seu planejamento e depois a sua execução. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, entre os itens de 7 a 14, nós temos: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, é Jesus falando, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. É Jesus ainda falando. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, ou o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-ás as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará, né?
Já foi falado aqui em algumas exposições sobre as 3 revelações, né, que a gente volta lá atrás e começa a entender que a primeira revelação é aquela feita por Moisés, né, onde ele traz basicamente a existência de um único Deus, né, mas ele ainda é um Deus, por assim dizer, não é perverso, mas é um Deus que pune, né? Então é um Deus que fala do olho por olho, do dente por dente. Aquela pessoa que aqui comete um crime, ele tem que responder na mesma medida com que ele cometeu o crime, né? Para aquela época fazia sentido, ele precisava ser mais enérgico, ele precisava ter ali esse caráter punitivo. Depois vem Jesus, né, onde ele continua falando, né, continua comprovando a existência de um único Deus, mas ele já não chama mais Deus de Senhor e sim de Pai, né, onde ele fala que todos nós somos filhos desse mesmo Pai, e já não é mais um Deus enérgico, mas sim um Deus amoroso, um Deus caridoso, né, um Deus que planta o amor. E depois vem o Espiritismo, né? Vem a doutrina espírita para poder explicar tudo aquilo que Jesus, através de parábolas, de ensinamentos e de vivência, não pôde explicar na época. Não pôde não porque não sabia, mas não porque a gente não estava preparado ainda para aqueles ensinamentos. Se a gente pegar as parábolas de Jesus, né, parábolas essas que ele não escreveu nenhuma, né, mas ele passou esses ensinamentos e depois os homens a transformaram em livros, hoje, 2000 anos depois, nós ainda temos dificuldade de compreendê-las, né? E se não temos dificuldade de compreendê-las, talvez compreendemos elas de uma maneira superficial. A gente começa a entender que a partir do momento que eu começo a estudar cada vez mais aquela mesma história, aquele mesmo fato, eu começo a entender de maneira diferente, né? Quando a gente fala que o importante é estudar as obras básicas, e depois que eu termino, eu volto de novo para as obras básicas, e depois que eu termino, eu volto de novo para as obras básicas, é porque eu estou me aprofundando naquelas obras. Começo a buscar outros livros para poder ali aumentar um pouco o meu conhecimento, mas eu ainda continuo naquelas obras básicas. Eu ainda continuo estudando aquilo, porque eu mudei, né? Eu aprendi algo novo, e eu começo a entender aquele significado, aquela lição, aquele ensinamento, de uma maneira talvez um pouco mais profunda. Lógico, cada um ao seu tempo, né? E voltando daí para a exposição, para o tema de Emmanuel, se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada, né? O seu Aurélio costuma falar que Deus ama o verme e o anjo da mesma forma, porque ambos têm o seu significado, ambos têm a sua serventia, e todos somos filhos de Deus. A única diferença daqueles animais para nós é o livre-arbítrio, né? O animal, ele só faz aquilo que ele foi planejado instintamente para fazer, né? Então você não vai ver um animal maldoso, né? Ele mata para comer, ele mata para sua sobrevivência. Nós matamos porque queremos mais ouro, mais dinheiro, por inveja, por ciúme, né? Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que é bem e o que é mal. O animal não. Mas Deus ama todos da mesma forma, senão ele não seria Deus, né? Ele que criou tudo isso. Então ele sabe dos desígnios de cada um. Então, a partir do momento que eu começo a estudar, eu começo a ter planejamentos e começo a trabalhar melhor na construção desse mundo, né? Os animais também ajudam na construção de uma maneira instintiva, através da abelha, por exemplo, que carrega o pólen de lá para cá, daqui para lá, ajudando na floricultura, ajudando na agricultura, por assim dizer, mas ela faz aquilo de modo instintivo. Ela não pensa para fazer aquilo. Ela não sabe que ela está fazendo aquilo para germinar outros lugares. Nós não. Nós, quando plantamos uma floresta ou desmatamos uma floresta, a gente faz sabendo o que está fazendo. A gente faz sabendo o que aquilo pode acarretar, né? Essa é a grande diferença. Então, quanto mais a gente estuda, mais nós podemos ajudar na criação e na conservação desse mundo. E mais também podemos atrapalhar na conservação desse mundo. Basta o nosso livre-arbítrio. Basta saber a escolha e a estrada pela qual eu quero seguir. Emmanuel continua: conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica,
logo nos aproximemos da luz cristã, né? Mas o que é essa luz cristã, né? O que vem a ser essa luz que Emmanuel fala, né? Daí a gente pode trazer alguns significados, né? Como, por exemplo, nada mais é do que a nossa evolução. Deixar brilhar a luz interior que um dia resplandecerá dentro de todos nós. Eu lembro quando eu era jovem, criança, eu estava assistindo um desenho que agora eu não lembro qual que é, mas me veio a frase, e daí eu lembrei quando estava fazendo essa exposição, que fala o seguinte: não existe nenhuma escuridão no mundo que uma simples vela não consegue iluminar, né? Por menor que seja a nossa luz, não existe nenhuma escuridão com que a gente não consiga iluminar aquele ambiente, né? Por menor que seja a luz, eu consigo levar ali algo de bom, eu consigo levar ali um pouco de luz, eu consigo levar ali um pouco de paz. Quanto mais luz, quanto mais energia, quanto mais evolução, mais luz, né? Mas todos nós temos essa luz dentro de nós. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós temos essa centelha divina. Basta a gente começar a florescer ela. Basta a gente começar a trabalhar com ela. E basta a gente começar a desenvolver esse nosso lado moral. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que desajudam, enxergando algo para os que jazem cego, e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Eu lembro que na exposição de ontem, aqui no domingo, eu falei um pouco sobre as desigualdades sociais, é onde a gente fala que apesar de, né, a nossa evolução ela é individual, né? Cabe a cada um trilhar o seu caminho, cabe a cada um buscar e fazer florescer essa luz, cabe a cada um saber qual que é a sua prova, qual que é a sua missão, para que veio aqui, da onde veio, o que planejou fazer, por que faz o que faz, por que deixa de fazer o que não faz, né? Por que não faz aquilo que planejou. Mas apesar dela ser individual, a gente vive em sociedade, né? Justamente para poder trazer um pouco do que Emmanuel fala aqui. Ajudar o próximo, né? Ajudar nessa seara de Jesus, ajudar nessa seara do nosso mundo. Como é que eu sei o que é amor se eu vivo sozinho? Como é que eu sei o que é perdão se eu vivo sozinho? Como é que eu sei o que é praticar a caridade se eu vivo sozinho? Como é que eu sei o que é ódio se eu vivo sozinho? Então eu preciso do outro, eu preciso de uma sociedade, eu preciso dos meus amigos, daqueles que também não me querem bem, para poder evoluir. Através desses ensinamentos que eu olho no outro o que é certo para poder trazer para a minha vida, aquilo que é errado para eu tentar corrigir de uma maneira caridosa e para eu não trazer para a minha vida, e assim como o outro também faz comigo. Eu também erro e eu também acerto todos os dias, né? E é através desses erros e desses acertos que nós temos no nosso dia a dia que nós vamos fazendo a nossa jornada, que nós vamos fazendo o nosso caminho, né? Se a gente pegar o exemplo máximo de Jesus, né, ele não veio aqui para ajudar aqueles que já se ajudavam, mas ele veio aqui para ajudar os doentes, né? Doentes do corpo ou doentes principalmente do espírito, né? Doenças morais, né? Então é isso também que a doutrina nos pede, né? Para ir em busca desses socorristas, para ir em busca dessas ajudas, para ir em busca desses trabalhos, né? Não devemos, portanto, ficar esperando o trabalho que achemos ideal para nós, né? Todo e qualquer trabalho caridoso é benquisto e visto aos olhos de Deus, nosso Pai, né? Então, é nossa função fazer isso, é nossa missão fazer isso, né? Então, para que eu planejei essa vida? O porquê que eu vim aqui? O que eu estou fazendo da minha existência? O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia, né?
a evolução não dá saltos, né? Nós não damos saltos. Nós não vamos sair hoje do mundo de prova e expiação e amanhã acharmos que já somos espíritos puros, que já somos espíritos perfeitos, por assim dizer, né? Eu tenho um grau a percorrer, eu tenho um caminho a percorrer, eu tenho uma estrada a chegar. O único destino que nós temos, né, que a gente sempre fala, a única certeza que nós temos é que um dia vamos ser espíritos puros, espíritos crísticos, por assim dizer, tão ou mais perfeito quanto Jesus Cristo, né? Mas para eu chegar lá, eu tenho um caminho a trilhar, assim como ele também trilhou o caminho nosso. Assim como ele também passou por prova e expiação, também foi um espírito talvez rebelde, talvez também tenha sido um espírito ciumento, mas venceu tudo isso, né? Trilhou o seu caminho, se mais ou menos rápido, é mérito dele. Mas é por isso que ele entende também tudo aquilo pelo qual nós passamos. Quando a gente fala de Jesus, porque é o espírito mais belo e mais nobre que nós temos. Mas assim como ele, existem outros vários e vários Jesuses, por assim dizer, em vários e vários diferentes mundos, né? Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos que ele, mas todos buscando a sua perfeição ali. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 4, nós temos a seguinte frase de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, né? Vamos falar assim, reconhece o verdadeiro cristão, né, pela sua transformação moral, né? Então não é aquele espírito que já é perfeito, que já é puro, mas é aquele que busca essa perfeição, é aquele que busca essa transformação, é aquele que chega em casa à noite, deita e pensa: o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, quais são as minhas más tendências, as minhas más inclinações, as minhas más paixões, para eu começar a trabalhar essas más inclinações. Quais são os pontos que são bons para mim? O que eu faço de bem? Aonde que eu ajudo o próximo? Para eu também poder ali fortalecer esses atos, né? Então é isso que a doutrina espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. Mas e aqueles que cometem muitos erros, né? Que já estão em avançada idade? É tarde para essa transformação? Né? É claro que não, né? Nós somos seres imortais, né? Não eternos, eternos apenas Deus, né? Mas nós somos seres imortais, tivemos um começo e não temos fim. O quanto mais cedo começarmos, mais rápido galgaremos os elevados degraus da escada evolutiva, né? Para aqueles que acreditam que não estão no limiar da vida presente, se eu me arrepender, né, alguns falam que será salvo porque ali se arrependeu de toda uma vida, né? Salvo não, mas já começa a entender aquilo que precisa melhorar, já começa a perceber aquilo que errou, né? Já está um passo um pouco à frente daqueles que ainda erram e não entendem aonde estão errando, não conseguem enxergar que estão cometendo maldade, não conseguem enxergar que precisam melhorar. E o passado, né? Mesmo que nos transformarmos, teremos que pagar pelos erros já cometidos? Com certeza que sim. Afinal, temos a lei de causa e efeito dentro das leis naturais. Mas quem disse que não poderemos pagar todos esses erros com amor, com caridade, né? Pedro já falava que através de um simples ato de amor, um simples ato de caridade, você consegue cobrir uma multidão ou uma montanha de pecados, uma montanha de erros, né? Então eu não preciso sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer, mas eu preciso me melhorar. Eu preciso começar ali a reparar aquele erro que eu fiz com amor, com caridade, e mesmo que eu venha a sofrer depois, né, eu já tenho a força necessária para poder suportar aquilo pelo qual eu preciso passar. Então, se a gente quer ter uma vida menos sofrida, né, esquece o ponto de vista material. Eu falo de sofrência moral mesmo, aquela sofrência que não deixa a gente dormir à noite, aquela sofrência que faz com que eu me arrependa dos atos que eu cometo, né? Se eu quero ter uma sofrência menos, eu tenho que começar a fazer mais bondade, eu tenho que começar a praticar o mais amor. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil, né?
Quantas e quantas vezes a gente está, né, quantas e quantos espíritos estão no plano reencarnatório, planejam uma próxima reencarnação e quando vêm aqui fazem exatamente como a gente, né? Reclamam da vida, reclamam do que eu tenho que passar, reclamam que eu preciso acordar amanhã cedo, reclamam porque às vezes eu vou dormir tarde hoje, reclamam porque está frio, reclamam porque está calor, reclamam porque tem emprego, reclamam porque não tem emprego, reclamam porque tem escola, reclamam porque não tem escola, e assim vai, reclamando, né? Reclamam porque tem muito trabalho a fazer, né? E qual que é a oportunidade que nós temos, né? Então, eu planejo uma existência e quando eu estou aqui, eu reclamo que eu tenho que fazer, eu reclamo que eu tenho que trabalhar. Aonde quer que se vá, tem alguém descontente pelas tarefas que necessita implementar, né? A gente sempre reclama que a grama do vizinho é mais verde, que alguém tem mais sorte que nós, né? Sempre reclamando, né? E nunca agradecendo, né? Quantos e quantos espíritos queriam ter a oportunidade que nós temos aqui hoje? Quantos e quantos espíritos queriam ser perfeitos igual nós somos, né? Perfeito do ponto de vista de eu poder falar, de eu poder me comunicar, de eu não depender de ninguém, às vezes para tomar banho, para me alimentar, para expressar aquilo que eu penso, né? Para expressar os meus sentimentos, né? Essa é a nossa perfeição hoje. E se eu não sou assim, é porque ou é por alguma prova ou por alguma expiação, mas é porque aquele espírito trilhou aquele caminho, né? E quem está do seu lado tem o dever de ajudá-lo. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Então, a partir do momento que eu entendo aquilo que Jesus nos passou há 2000 anos atrás, né, através dos seus ensinamentos e principalmente através dos seus exemplos, eu posso tentar começar a mudar a minha existência, posso tentar começar a mudar aonde eu vivo. Um problema que a gente enxerga muitas vezes é que a gente fala de Jesus, a gente fala de Chico, a gente fala de outros espíritos que fizeram obras e provas magníficas, ou missões magníficas. E daí eu falo assim, mas eu não tenho capacidade de fazer aquilo que Jesus fez, né? E hoje não tenho mesmo, né? Está muito acima de nós, né? Está muito acima daquilo que nós somos. Mas qual que é o meu planejamento? Qual que é a minha missão? De repente a minha missão é ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom irmão, né? Um bom empresário, um bom empregado, um bom professor. De repente aquele foi o trabalho pelo qual me propus a fazer. Então faça melhor aquilo que você se propôs a fazer. Tem uma historinha que foi extraída de uma palestra realizada lá na Comunhão Espírita de Brasília, onde eu vou pedir permissão para ler, que é um pouquinho extensa. Ele fala o seguinte, ó. Eu me lembro que há muitos anos, quando eu contava com 17 anos, estávamos todos aqui na mesa, realizando a prece dos suicidas, quando adentrou ao recinto uma mulher desesperada. Então era um trabalho mediúnico de uma casa espírita. Era uma mulher que, desencarnada, é claro, estava envolta em chamas, enlouquecida. Ela atravessou aquela porta e chegou até aqui à frente. Essa mulher gritava tresloucadamente, porque seu corpo estava todo dominado pelo fogo. E naquela loucura, ela pedia que alguém jogasse água sobre ela, pelo amor de Deus, para que o fogo desaparecesse. E eu comecei a me comover, óbvio, porque via que aquele espírito estava desesperadamente pedindo socorro. Então eis que sai do meio da plateia dos desencarnados um jovem lindíssimo, que vem até aquela moça em chamas e coloca a mão sobre a cabeça dela. Naquele momento, nós vimos sair um jato de luz safirina na mão do rapaz. Imediatamente, a pobre moça grita aliviada: água, água, vocês me ajudaram, jogando água sobre mim. O Dr. Bezerra de Menezes, presente àquela reunião, então nos disse que aquela moça, 58 anos antes, havia matado aos 4 filhos e atentado fogo contra o seu próprio corpo. 58 anos atrás.
E apenas naquele dia ela estava adentrando a comunhão espírita de Brasília e pedindo socorro. Às 18 horas de um domingo, na prece dos suicidas. Foi uma cena encantadora, porque o próprio Dr. Bezerra abraçou com carinho aquela jovem e a envolveu, exausta, em seu colo, levando-o daquele local. Eu, admirada com a cena e com a beleza daquele jovem que a socorrera, comentei com os presentes que eu estava impressionado com a luz e com a beleza daquele rapaz, a luz que irradiava dele, o seu sintoma de generosidade que irradiava de seu coração em socorrer aquela jovem imediatamente. E aquela jovem desencarnada imediatamente em sofrimento há quase 60 anos. E ele, me vendo falar sobre o seu gesto, aproximou-se de mim, deu um suave sorriso e me mostrou os próprios braços. Ali, a cicatriz dos pulsos cortados há muito, muito tempo. Ele que havia sido também alma suicida, hoje alma recuperada, iluminada, trazia ainda consigo as marcas do erro em que havia outrora cometido, como a se lembrar que ninguém é infalível. Então aquela senhora que estava sofrendo foi recebida e foi amparada por um jovem que há muito tempo atrás cometera o mesmo ato. E daí a gente pensa, nossa, mas aquele espírito de luz, já foi criado assim, olha a missão que ele faz, a gente esquece o caminho que ele também teve que percorrer. A gente esquece a jornada que ele também teve que recorrer. E esse espírito aqui de luz, ele ainda deixa as marcas no seu perispírito, por assim dizer, para ele também se fazer lembrar. Eu também já errei, eu também já sofri. E junto com o meu erro eu aprendi e hoje eu consigo ajudar o próximo. Então, vamos começar a nossa jornada também. Vamos começar a nossa caminhada também. Vamos começar essa prática também. E para finalizar, Emmanuel termina da seguinte forma: avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, se eu preciso realizar algo, vai lá e faz. Quando a gente divide a palavra oração em dois, a gente sempre vai ver que existe a palavra orar, que é me conectar com o alto, que é buscar essa energia que advém da espiritualidade amiga, e ação, que é agir. Então, só orar sem fazer não serve para nada. Só fazer sem orar faz às vezes eu perder o meu significado, faz às vezes eu perder aquele caminho. Então, ora, se reconecta com o alto, mas também haja, também realize. Era isso que a gente tinha para passar então essa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, também dos nossos amigos de forma online. E agora a gente convida então os médiuns passivos a tomarem a câmera de passe e depois a gente volta para o salão para fazer a prece de encerramento.